Salve nação corintiana, aqui é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, ontem eu havia postado a parte 1 do candidato Augusto Melo à presidência do Corinthians e hoje veremos a parte 2 do candidato Augusto Melo. Vamos ver aí. O que você pretende fazer? Você já tem um nome para cuidar da base? Os profissionais que estão lá, alguns ex-jogadores do Corinthians, te atendem? O que você planeja para o Corinthians voltar a ter uma base que reforce o time principal e reforce os cofres do clube? Você tirou um exemplo por hoje, Arnaldo. Não vou dizer que não é um grande trabalho, jamais vou desrespeitar ninguém, mas eu digo assim, com uma condição de uma estrutura muito melhor nessa base, e eu posso falar porque eu estive lá e conheço, e estive numa das melhores gestões de base em 113 anos do Corinthians, é o coração. Quantos atletas nós não podemos formar ali? E eu posso falar isso porque o Carlos Augusto, nós fizemos, outra coisa muito boa, quando a gente assumiu a base, para você ter uma ideia, o Corinthians tinha 5% de atleta. Matheus Pereira, o Pirulão, que foi para o Barcelona, o Corinthians era dono de 5% do passe dele. Olha o absurdo. Nós começamos a elevar os passes dos jogadores a 70%, 80%, até 100%, que muita gente, é utopia ter 100%. Ao contrário. Que é a primeira coisa que nós queremos fazer, A primeira coisa que nós queremos fazer é construir o alojamento das crianças no nosso CT. É o único CT com integração que nós queremos derrubar aquele muro também, porque na nossa época nós tínhamos reuniões com o Tite, com a equipe dele, toda a comissão dele a cada 15 dias, para ter a mesma filosofia de jogo, para que o garoto chegue já lá praticamente com 50% pronto. Ele só vai precisar tirar o peso um pouco mais do profissional e ali ele já vai pronto para o profissional. Que é isso que nós queremos fazer. É isso que está dentro desse planejamento nosso para 3 anos, com uma formação do atleta junto com o profissional, com a mesma filosofia de jogo. Ver o Fluminense como está jogando bonito nesse sentido, que ele implanta um sistema que é o que nós queremos para o nosso clube. Então, isso é muito tranquilo. Por quê? Nós temos hoje 200 a 220 atletas na nossa base. E o Corinthians é o clube mais procurado para avaliação no país. Se nós soubéssemos aproveitar isso, com certeza nós formaríamos muito mais que 3, 4 atletas por ano, que é o que nós queremos, no mínimo de 4 a 6 atletas por ano. O que um empresário dá para um atleta? Um telefone celular, uma chuteira, um aluguel para a família, uma cesta básica. Que é o caso do Andy, que se você for pegar ele estava no São Paulo, não deram um salário para o pai, tinha uma ajuda de custo de R$150, ele foi para o Santos, foi para o Corinthians. Não viram isso? Por quê? Porque não tem pessoas que conhecem ele de futebol. Porque se tivesse, com certeza seguraria esse garoto, como seguraria outros, Gabriel Jesus, teve outros grandes atletas que passaram por lá, que agora me foge um pouco. É da estrutura familiar. Então, para isso, temos como Corinthians ter 100% desse atleta. Por isso que eu quero construir esse alojamento, para que a gente blinde esses atletas lá dentro. De que forma? Sem esse contato. Porque a partir do momento nós queremos criar um departamento para cuidar desses atletas. De 4 a 6, 7 atletas que nós queremos trabalhar por ano. Porque vai ser a nossa segunda receita, não vai ser a primeira receita, que é o que eles estão tratando hoje. Esse atleta, ele vai ter todo o respaldo do Corinthians. Se é um atleta que se destaca, que você conhece, que você participa, aí você vai dar o respaldo que ele merece. Se é um garoto humilde que precisa, nós vamos dar um aluguel para esse garoto, nós vamos dar uma alimentação, nós vamos cuidar dele como um empresário cuidava. Só que quem vai cuidar é o Corinthians, então por isso nós vamos ter 100% dele. É claro que depois vai ter uma negociação depois dos 17 anos, que é o contrato profissional, mas aí você não precisa dar porcentagem. Com certeza nós teremos uma situação financeira para dar uma luva um pouco melhor para esse garoto, para ele poder comprar uma casa para ele poder comprar um carro para o pai. Enfim, nós vamos cuidar desta forma com um departamento hoje, sem essa necessidade. Mas também nós temos aquele outro atleta que eu fazia na minha época de gestão, quando eu ia jogar, eu fui para o Brasil inteiro, viajei alguns países do mundo com a nossa base em torneio, que você vê um atleta interessante. E aí você vai lá e você conversa com a diretoria, deixa uma porcentagem, traz com uma maior porcentagem para o Corinthians, porque ele é vitrine, só que esse time pequeno, ele vai ver que o atleta dele está no Corinthians, e os 20% para ele é o suficiente para ele poder ter uma receita e manter o time dele lá em revelação sempre, que é isso que nós queremos fazer. Eu além de conhecer de futebol, eu fiz gestão administrativa, gestão esportiva, gestão técnica, além de conhecer um pouco, sempre estou dentro do campo e fui jogador. A gente sabe quando um garoto tem uma condição, então é questão de trabalhar, e queira ou não queira o jogador hoje, ele é fabricado de uma certa forma em termos físico e tático. E aí ele tem a habilidade dele que você aprimora, os defeitos dele que você aprimora, que é isso que nós queremos. Digamos que você possa ter um ex-jogador fazendo a parte... É o Chicão? Não, digo em termos de... Não, estou perguntando, se você for eleito, será o Chicão? Não tem essa conversa, não sei de onde tiramos isso, mas é um grande profissional, um cara muito honesto, correto, esteve lá dentro. A gente realmente precisa de um dirigente, de um gerente, por exemplo, desse, que é a linguagem, mas temos que ter um diretor, que é um cara técnico, para que também controle isso. Como o candidato fará e se ele sabe o status das dívidas
de impostos com a prefeitura, principalmente ISS, inclusive da Neoquímica Arena, ação essa contestada, mas que continua sendo cobrada pela Prefeitura de São Paulo. A gente sabe que aquilo lá, Tirone, é uma caixa preta. A gente tem uma noção da mesma forma que vocês têm uma noção, porque nós, mesmo os conselheiros, diretores, não têm acesso a nada. A nada. Não se consegue, está aí, tanto com o contrato, que ninguém, diferente da gente, que nós quando contratarmos um jogador, isso já é palavra, já está registrado. Quando contratarmos, inclusive, acabei de chegar da Europa, fui conhecer algumas estruturas nesse sentido. Primeira coisa que nós queremos fazer, quando eu contratar um jogador, o torcedor, no geral, ele vai saber quanto eu estou pagando naquele atleta, qual a porcentagem que ele está vindo, se vai ficar alguma porcentagem para o clube no qual era a origem dele, só não vai saber o salário, mas vai ter toda a transparência do mundo justamente por isso. Por isso que a primeira ação nossa é uma auditoria para entender tudo isso, para saber o que é os impostos, quais são os credores, quem são os donos desse CNPJ. Já temos grandes informações, documentos sobre isso, queremos entender algumas situações para que a gente possa aí, o nosso financeiro tomar uma direção. E a gente tem uma ideia disso através desse grupo de economistas que vem nos ajudando desde 2019, justamente por isso. Eles garantem que o Augusto Melo, sentando na cadeira hoje, o Corinthians já começa a ter uma economia de quase 30% na sua folha salarial, parando de gastar errado. E sabemos também que qualquer presidente hoje que sentar naquela cadeira e não fizer nenhuma besteira, o Corinthians cresce sozinho, ele paga a sua dívida sozinho com gastos errados, com vendas de jogadores. Quando eu falei que o jogador nosso de base será a nossa segunda opção. Por quê? Porque nós vamos dar credibilidade no mercado, porque nós vamos trazer patrocinadores pontuais. Então, esse atleta, primeiro, ele vai dar fruto para nós em termos de título. E nós vamos dar para ele visibilidade para que a gente possa ter uma venda com 3 vezes maior do que é o que eles estão vendendo esses jogadores. Você imagina o Corinthians o ano que vem com o Robert Renan, um Murilo na zaga, um próprio Carlos Augusto, um próprio Piton, um Adson na direita, um Wesley, uma equipe mais jovem, uma equipe formada que com certeza... Não exagera. Eu tive calma. Piton, aí... O Carlos Augusto até acha, o Piton, tudo Deixa bem. eu te falar, Marília, o Piton quando apareceu, Calma. aquilo que eu falei no começo, o Piton quando apareceu, eu vou te dar um exemplo, por que o atleta ele precisa de uma sequência? O Piton quando apareceu, ele apareceu com um sucesso. O que fizeram? Afastaram o Piton e trouxeram lá o Sid Craig por 600 mil euros de luva, que é um absurdo. Automaticamente, psicologicamente, o moleque, o que você precisa, Marília, principalmente se tratando de Corinthians, é um tempo de maturação. Você tem um garoto diferenciado hoje, que é o Robert Renan, o Murilo e um próprio Moscardo, que sentiu, mas é um grande atleta, que você precisa trabalhar melhor ele. Se você for analisar, o Moscardo deu certo, mas foi tirado no sufoco e botado para jogar, que é isso que eu falei. Tem que ter um tempo ali de maturação, de preparação para esse garoto, porque todo mundo sabe que eles têm potencial. Agora ele precisa tirar o peso da camisa, ele não pode sentir num jogo desse. E é um garoto de 17 anos. Você imagina esse garoto daqui a 2 anos, é seleção brasileira e voando. Se hoje ele vale 20, 12, 15, amanhã ele vai valer 40, 50. É isso que nós precisamos entender. Agora, o que nós precisávamos? Não estou falando que seria um titular, mas seria uma garotada que vai maturar e nós vamos ter time para 3, 4 anos para depois vender por 3, 4 vezes maior. Você diz que a oposição está unida como nunca esteve e eu concordo, eu frequento o clube, eu sei que isso está acontecendo. Mas quem são os nomes que os corintianos conhecem, já que você tem um nome conhecido nas eleições? Estou falando para o corintiano estar ouvindo, não para o corintiano do clube. Quem são os nomes que estão com você hoje? Você já foi situação e virou oposição. O Mário Gomes já foi situação, virou oposição, virou situação. Quem está com você nessa eleição? Vou deixar uma coisa bem clara, eu nunca fui situação. Eu fui colocado na situação por arrastar voto. Quando eu participei da administração, parte financeira, que você entende de contratos e documentos, que aí você tem um acesso nesse sentido, que é a formação de atleta, aí eu resolvi me afastar. Por quê? Porque sabendo disso, eu comecei a fazer coisas boas para o Corinthians e fui cobrado. Minha cabeça foi pedida, porque eu estava fazendo bem. Aí onde eu me afastei, porque eu entendi da política. Já esteve na situação? Já estive na situação e não saí por causa de outro motivo. É tanto que eu saí porque realmente não concordava. Tá? Mas eu queria os nomes, por exemplo. Você já tem o apoio, por exemplo, da Gaviões. Né, da chapa da Gaviões. Eu tenho a chapa da 95, que declarou apoio. Eu tenho o apoio da chapa 90, da chapa 05, da chapa 30, da chapa 77, da chapa 83, da chapa 88, da chapa 82. Nomes, Augusto. Nome nome dessas lideranças. Chapa 77 tem o Marcelinho, eu tenho o Dunga, que é de torcida, tem o Valmir,
Eu tenho grandes pessoas de clube que são há mais de 30 anos sócios, que têm grandes influências, já dirigiram departamentos. Eu tenho na chapa 55, por exemplo, agora, que era 05, por causa da urna eletrônica, tu vai ter que mudar os dígitos, para que o 0 não computa, né? Então é o Fred Marcelo, mas tem grandes lideranças. Se eu for falar, tá com você? o Cittadini é o único que saiu do grupo do Vitalício, porque o Vitalício veio me apoiar, ele não concordava. Mas dos 40, acho que 2 não apoiou, 38, para você ver como a gente tem a massa. Paulo Garcia. Paulo Garcia com a gente, Fran, Romeu Tuma, Isabela, o Rosala, que faz parte do grupo deles. Tem a maioria, os líderes todos com a gente, entendeu? Os líderes, a 95, que é o Tiquinho, o Gé. Se eu for falar nome, o Denis, entendeu? Eu vou esquecer, vai ficar chato. Sabia porque várias dessas pessoas já passaram pela administração do Corinthians. O Rubens está com você. O Rubão está com a gente, é o que cuida da minha parte política, tá? O Rubão, ele faz outro trabalho profissional, ele tem a vida dele, é um cara que me ajuda. Para contratar, com todo respeito, a crítica acabou a entrevista, não foi muito bem em 2006, né? 2007. Não é o forte dele. Mas é um cara que me ajuda politicamente, é um cara que sabe, que vive na política há mais de 30 anos, sempre foi assessor parlamentar. Então é um cara que fez todas essas alianças, nos ajudou muito. O Marcelinho também é um cara político. Se eu cornetar, não sou eu. Eu sei. Ó, 48 minutos e 37. Bom, deu para perceber aí que o Augusto Melo tem boas intenções. Ele deu várias propostas, né? Diferente da situação, que é o André Luiz, né? Os projetos do Augusto Melo são bem interessantes, né? Esperamos aí que realmente ele faça. Se ele fizer metade de tudo isso que ele está prometendo, será um grande presidente no Corinthians. E quem tem a ganhar é o próprio Corinthians, né? A gente vai tentar trazer aí depois entrevista aí com o André Luiz aí para ver as propostas dele também, né? Só que realmente a gente tem que torcer pro Augusto Melo vencer aí, para tirar essa chapa do poder. Mas é isso. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui.